Olá, pessoal que nos vê neste momento. Estamos aqui representando o Fórum Estadual de Educação do Piauí para uma conversa, para um encontro, numa roda de conversa sobre os fóruns de educação e os planos decenais de educação, plano nacional, plano estadual e planos municipais. Esse encontro, ele é o primeiro de uma série de outros que acontecerão sob a coordenação do Fórum Estadual de Educação e visa, sobretudo, uma discussão sobre os planos, sobre os fóruns e especialmente sobre os fóruns municipais de educação no Piauí, né? Eu sou o professor Antônio Ferreira, coordenador atualmente do Fórum Estadual de Educação e membro do fórum representando o Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Eu vou fazer minha autodescrição. Sou de pele branca, cabelos grisalhos, uso óculos de grau, visto uma camisa de cor cinza e aqui dos fundos tem uma parede branca, mas tem também um quadro com o mapa do Piauí, né? Feita essa descrição, eu gostaria de dizer que nós estamos aqui com 3 convidadas que representam também o Fórum Estadual e Fórum Municipal de Educação para desenvolver o tema da conferência de hoje, que é esse que eu já falei para vocês dos fóruns e dos planos decenais de educação. Nós temos a professora Cerise Amorim, né, que é técnica da SEDUC, né, ela faz parte da equipe da UGEST, na Secretaria de Educação, e é membro suplente da UGEST no Fórum Estadual de Educação. Então, Cerise contribui no fórum já há algum tempo, nesta condição de suplente e atualmente presta serviço no próprio fórum. Cerise vai falar sobre os fóruns municipais de educação, né? Qual a importância que tem esses fóruns, como que eles devem ser criados e a necessidade deles, sobretudo nesse momento em que a gente começa a ter uma programação mais incisiva, mais decisiva sobre os planos de educação no nosso estado. Temos também a professora Cíntia Falcão, né, que é técnica também da Secretaria de Educação. Atualmente ela está no Fórum Estadual de Educação como técnica e também como membro suplente representando a Frente de Mulheres contra o Feminicídio, né? Então, Cíntia vai fazer uma abordagem mais geral sobre os planos, sobre cada um dos níveis, né, federal, estadual e municipal, abordando aí algumas das questões que estão presentes no debate sobre essa temática. E temos também a nossa companheira lá de Uruçuí, a professora Denise Osana, professora da UESP do campus de Uruçuí e atualmente coordenadora do Fórum Municipal de Educação do município de Uruçuí, no sudoeste do Piauí. A Denise vai abordar, né, a experiência dela com monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. Vai trazer as questões que estão embutidas nessa temática do monitoramento e avaliação, né? Será com certeza uma grande contribuição que teremos nesse debate, né? Seja bem-vinda, ela está no ar pelo Meet de Uruçuí, não pôde estar aqui presente, mas está de Uruçuí compondo esta mesa. Então esta transmissão ela é aberta para todo o estado do Piauí, para os gestores, professores, membros de fóruns municipais, fórum estadual,
para toda a comunidade da educação que tenha interesse por essa temática, né? Nós vamos iniciar aqui, que diz o tema da conversa, né? Roda de conversa, fóruns e planos decenais de educação, a importância para a organização e envolvimento dos agentes sociais e público para as políticas públicas da educação em seu município, né? E aqui nós temos as pessoas que irão conversar sobre esse tema. Eu vou fazer essa breve introdução, a professora Cerise também vai falar sobre fóruns municipais, a Cíntia sobre os fóruns, os planos decenais, e a Denise sobre o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Uruçuí. Nós vamos falar sobre os fóruns, né? Em especial os fóruns de educação. O que são os fóruns, né? Que são fóruns de educação. Muitas pessoas confundem fórum com conselho de educação. Os fóruns de educação eles surgiram no mundo e no Brasil com o objetivo de promover e debater a educação como direito humano, né? Nós temos o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, criado em 1986, que eu acho que todos que têm mais tempo na educação lembram-se desta luta em defesa da educação pública, da escola pública, então desde 1986. Depois a gente tem o primeiro Fórum de EJA, que foi criado no Brasil e no Rio de Janeiro em 1996, né? 1996. Então nós temos, depois falando do Fórum de EJA, nós vamos ter em seguida, né, o Fórum Nacional de Educação, que é o FNE, conhecido como Fórum Nacional de Educação, que coordena, né, a Conferência Nacional de Educação e foi instituído em 2010, por meio da portaria do MEC, né, 1407, de 14 de dezembro de 2010. O Fórum Nacional tem como finalidade coordenar a Conferência Nacional de Educação, acompanhar a implementação de suas deliberações e promover a articulação com os fóruns estaduais, distrital e municipais de educação, né? Os fóruns realizam as conferências, que são o material básico, principal da elaboração, da construção do plano de educação, do plano nacional e depois dos planos estaduais e municipais. A aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 resultou na Lei 13.005, de 2014, que aprovou o PNE 2014-2024, que foi prorrogado agora por mais um ano, até dezembro de 2025, né? E designou o Fórum Nacional de Educação como uma das instâncias de monitoramento e avaliação da execução das metas desse plano. Então, o Fórum Nacional de Educação ele tem uma função que é realizar as conferências, das conferências temos o plano e depois o monitoramento e a avaliação das metas do plano, né? Depois nós passamos para o Fórum Estadual de Educação, né? O Fórum Estadual de Educação, ele, de acordo com o seu regimento interno, foi instituído pela portaria número 339 de 2015, né, do Gabinete do Secretário, de 25 de 11 de 2015, com as seguintes funções: deliberativa, mobilizadora, consultiva e de acompanhamento das ações que garantam a democratização da gestão e qualidade social da educação. O Fórum Estadual tem uma composição de 52 membros titulares, com seus respectivos suplentes, que representam um conjunto de entidades, né? Entidades da sociedade civil organizada, órgãos públicos, né? Estadual, federal, organizações dos trabalhadores, organização dos empresários, comunidades científicas e entidades de política, estudo e pesquisa em educação, movimentos sociais de afirmação da diversidade e movimentos em defesa da educação. Uma das muitas atribuições do Fórum Estadual é planejar, executar e avaliar as conferências intermunicipais e a Conferência Estadual de Educação, que são realizadas de 4 em 4 anos. Uma outra atribuição é orientar
e acompanhar a criação e implantação dos fóruns municipais de educação. Aqui nós temos, né, um dos grandes desafios, que é fazer os fóruns municipais funcionarem. O fórum tem tido essa preocupação de tentar identificar, mapear, né, fóruns municipais de educação dos municípios, nos 224 municípios do estado. Esse trabalho também tem tido o apoio, a contribuição, né, do Tribunal de Contas, que realizou uma pesquisa junto aos 224 municípios do Piauí, junto aos dirigentes municipais, tentando identificar onde estão esses fóruns, o que o que eles fazem, como está o monitoramento e a avaliação dos planos municipais de educação. Então vou apontar aqui, trazer para vocês alguns dados do que essa pesquisa do Tribunal de Contas apontou. Esse relatório está na página do tribunal, qualquer um pode consultar. Então, o Tribunal de Contas, por meio da Divisão de Fiscalização da Educação, da Diretoria de Fiscalização de Políticas, realizou levantamento acerca da existência e do funcionamento dos fóruns municipais de educação, tendo como um dos objetivos verificar as dificuldades em sua funcionalidade. O trabalho está registrado no processo TC número 005159/2023, de relatoria da conselheira Lilian Martins. O trabalho envolveu 224 secretarias municipais de educação do Piauí. No primeiro momento, a equipe técnica da Divisão de Fiscalização, segundo diz o relatório, aplicou um questionário junto às unidades jurisdicionadas durante o encontro do Fórum Estadual de Educação, que aconteceu no dia 12 de abril de 2023, na sede da APPM. Na sequência, foi realizada uma análise documental. O Fórum de Educação é uma instância de caráter consultivo e deliberativo destinada a promover a articulação entre diferentes atores da sociedade civil e do poder público na discussão das políticas educacionais. Funciona como um espaço democrático para debates, troca de experiências e encaminhamento de propostas e ações. Pelas atribuições, vocês verão que o Fórum, né, tem diferenças em relação ao Conselho Municipal de Educação, porque em alguns municípios as pessoas tendem a confundir fórum com conselho. A sua composição, a composição do Fórum Municipal, deve ser diversificada, incluindo representantes de instituições educacionais, órgãos governamentais, entidades sindicais e associação comunitária. Sobre isso, a professora Cerise irá depois mais detalhadamente colocar essa questão. Quais são as atribuições? Elas envolvem a promoção de discussões, a elaboração de propostas, monitoramento de políticas públicas de educação e a articulação com outros fóruns e conselhos educacionais do município. De acordo com a pesquisa de informações básicas municipais, respondida pelos 224 entes, 180 municípios piauienses afirmavam possuir Fórum Municipal de Educação. Os 44 municípios restantes informaram não possuir ou não saber da existência. São eles, né? Então, muitos lugares as pessoas não sabiam dizer se existia ou não o fórum, se às vezes confundiam o fórum com o conselho, né? E essa resposta ficou, então, muitas vezes prejudicada. Aí nós temos uma lista dos municípios que disseram não conhecer a existência do fórum, né? Provavelmente não sabemos se da pesquisa para cá esse dado mudou, mas é o elemento que nós dispomos nesse momento. E por isso a nossa preocupação, já que o ano de 2025 é o ano que se encerra a vigência do Plano Nacional de Educação e a vigência do Plano Estadual de Educação. E provavelmente de alguns planos municipais que fizeram, né, seu plano antes ou no mesmo período em que foi feito o plano estadual. E aí a nossa preocupação, que é exatamente a de tentar viabilizar a
a revitalização, a implantação de fóruns nos vários municípios do Piauí, porque não basta ter um plano nacional, um plano estadual e um fórum nacional e um fórum estadual se não tivermos os fóruns municipais atuando, né, de forma efetiva, né? Nós temos aí então os municípios de Antônio Almeida, Buqueirão, do Piauí, Buriti dos Montes, não sabiam da existência, não possuíam fórum municipal à época da pesquisa do IBGE, mas informaram no questionário do fórum que possuíam fóruns. O município de Lagoa Alegre, por sua vez, não sabia da existência, não possuía fórum municipal à época, né, da pesquisa, né, do IBGE, não havia respondido o questionário do Fórum Estadual, mas informou no questionário do tribunal que possui. Então esses probleminhas, essas, né, interpretações ou essas dificuldades, elas aparecem toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa quanto a esses elementos que não batem, né, com relação muitas vezes ao que está acontecendo. A partir desses dados preliminarmente, a equipe do TCE constatou que atualmente há fórum municipal em 184 municípios piauienses. Isso não significa dizer que eles estão plenamente funcionando, né? Foi constatado que eles existem e alguns podem estar funcionando, outros não estão. O fórum não teve ainda condição de fazer um acompanhamento de todos esses municípios, e agora nosso desafio é exatamente esse: tentar, né, descobrir, fazer o levantamento desses fóruns, mas sobretudo incentivar a criação, a revitalização e a implantação dos fóruns em todos os 24 municípios, né? E aí a gente pode concluir essa primeira parte aqui dizendo: fórum tem uma função consultiva, tem uma função mobilizadora, e o conselho tem uma função deliberativa. O conselho cuida das leis, cuida da parte mais jurídica da legislação, portanto se diferencia, e a composição do conselho ela é um pouco diferente da composição do fórum, né? Então o conselho e o fórum são dois entes, são duas entidades, são dois movimentos, duas instituições, duas entidades que podem funcionar e se complementam na formulação das políticas da educação do município. Então, para falar sobre fóruns municipais de educação, a importância que eles têm para a educação no município e como você pode criar esse fórum, né, nós estamos hoje tentando contribuir nesse processo com essa fala, com essa apresentação agora que a professora Cerise irá fazer. Então, Cerise, onde é que estão os fóruns? Como é que a gente pode fazer para que esses fóruns de fato possam ser revitalizados e possam ser criados onde eles não existem? A palavra é sua nesse momento. Da nossa alegria, não é? Do nosso prazer de estar aqui juntos, para discutir nesse momento tão oportuno, né, de construção dos novos planos de educação, né? Então, é importante esse momento, nós consideramos, porque a gente percebe, enquanto membro do Fórum Estadual de Educação e enquanto servidora pública na Secretaria de Educação, a gente percebe a desmobilização que houve dos fóruns municipais de educação, né? Eu sou Cerise, sou membro do Fórum Estadual de Educação, membro suplente, sou suplente da nossa diretora da UGEST, da SEDUC, né, da Unidade de Gestão, e hoje prestando serviço no Fórum, né, no intuito de poder contribuir de alguma forma com esse trabalho, né, de fazer do Fórum um instrumento forte, né, para validar o papel que ele representa dentro da gestão democrática, né? E aí, quando se fala de Fórum Municipal de Educação, Fórum Estadual de Educação, a gente sabe que eles fazem parte de um elemento, né, como elementos, como mecanismos da gestão democrática,
né? A gestão democrática, que é um princípio constitucional, está lá na nossa Constituição Federal de 1988, como também está no artigo 206, no inciso 6º, né? Que trata da gestão democrática, que essencialmente na educação pública ele é um princípio de cidadania na educação, né? Então, principalmente voltado para os nossos jovens, para eles já se familiarizarem com a questão cidadã, né? Então, o Fórum está cumprindo esse papel já previsto na Constituição Federal, a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, inciso 6º, como também ele é um componente da nossa Lei de Diretrizes da Educação Nacional, a LDB de 1996, onde, lá no artigo 14, ele também estabelece que os sistemas de ensinos devem definir as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica. E com base nessa participação dos profissionais da educação e na elaboração dos seus projetos de educação, né? Então, é como se equivalessem aos conselhos escolares, né? Essa participação nesses processos participativos é o que vai legitimar realmente a elaboração e a execução dos planos de educação. Então, além de a gestão democrática ela ser garantida, prevista lá na nossa Constituição Federal e na nossa LDB, ela também faz parte da lei 13.005, né, que aprova o nosso PNE, com vigência agora estendida até dezembro de 2025. Lá na lei, a gestão democrática, ela consta na meta 19, né, que visa assegurar essa gestão da educação com foco na participação da comunidade escolar, os critérios de mérito e desempenho, apoio técnico e financeiro do governo. Então, na gestão democrática, que a meta 19 do PNE visa assegurar, ela aparece mais claramente, ela consta lá na estratégia, como meta, lá na estratégia 19.3, quando ela traz assim, no seu texto, a meta 19.3, a estratégia, desculpem, incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituírem fóruns permanentes de educação com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação e distritais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação. Aqui, gente, essa estratégia de 19.3, desculpem, ela aparece de uma maneira mais clara, mas também de uma maneira muito forte nas leis, né, que aprovam os planos de educação, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual, como no âmbito municipal. Então, a gente percebe aí a importância e a necessidade da criação, da instituição dos fóruns municipais, dos fóruns de educação, né? Por quê? Porque ela é uma exigência da lei que aprova os planos, né? Então, dentro da lei, ela traz essas atribuições. As atribuições justamente de coordenar, fazer todo o trabalho de organização, planejamento e execução das conferências de educação, como também de monitorar e avaliar o plano. Eu tive a oportunidade, né, e eu considero uma oportunidade muito boa, né, que me enriqueceu muito enquanto profissional de educação. Tivemos a oportunidade de participar da construção dos planos de educação, esse que está
em vigência até 25 de dezembro, até o ano de 2025, dezembro de 2025. Então, enquanto a avaliadora do MEC, a gente passou por uma seleção e foi instituído no Brasil todo, né, equipes, né, a nível de estado, para ajudar os municípios a elaborarem os seus planos de educação, né, e até elaborarem ou adequarem os seus planos, aqueles que já possuíam esses planos, a nova lei do PNE, aprovada em 2014. Então, durante esse trabalho, a gente observou que, na maioria dos municípios, não havia os planos construídos, né? Era para serem executados à luz das suas metas e ações, como também não havia instituído fóruns de educação, certo? Como é exigência da lei algum mecanismo, algum organismo para fazer esse trabalho de coordenar a conferência de educação, de monitorar e avaliar os planos, o fórum é uma instituição que precisa existir no âmbito do município, no âmbito do estado, né, para fazer esse papel. Porque a lei traz, toda a lei que aprova, está lá. O papel é as atribuições de avaliar e monitorar o plano. O Fórum Municipal de Educação, que é o caso aqui, né, o Fórum Estadual de Educação, eles têm essa atribuição de avaliar, de monitorar e de organizar as conferências de educação. Então, como é uma exigência da lei, e essa exigência já vem lá da lei que aprova o PNE 13.005, a gente precisava mobilizar os municípios, e uma das nossas tarefas, enquanto colaboradores desse momento de elaboração dos planos, eu gostaria de fazer aqui, ressaltar a grandeza desse momento. Foi um momento histórico no nosso país. O Brasil nunca vivenciou até então, os municípios, a oportunidade, na sua totalidade, enquanto municípios brasileiros, nunca vivenciaram a oportunidade garantida pelo MEC, através da SASE, que é a Secretaria de Articulação do Sistema de Ensino, a garantia de um apoio na elaboração dos seus planos de educação. Porque a gente, conhecendo a realidade minimamente dos municípios do Brasil, em especial aqueles que são menos assistidos, e a gente sabe onde eles se encontram, as regiões, a gente percebia, né, como o MEC já planejou isso antes e previu, que os municípios eles não tinham a capacidade técnica suficiente, né, isso numa maioria expressiva, né, um número expressivo de municípios, para estarem elaborando seus planos, né? Por isso que foi criada esse movimento de apoio para subsidiar os municípios na elaboração dos seus planos. Era o PNE em movimento, né? PNE em movimento, né? Onde contamos com a ajuda substancial, decisiva do INEP, né? Foi elaborado toda uma programação, todo um planejamento, todo um material de apoio, né? Que ele está disponibilizado aí no site, né, no Google, a gente coloca, está lá. Então, todo esse material, ele foi disponibilizado para mobilizar, primeiro sensibilizar, mobilizar os municípios, para eles se darem conta do que significava, na época, né, o que significa um plano de educação para o município. Então, Ceres, então, se os planos foram, né, elaborados, foram construídos, né, com certeza também os fóruns foram instituídos. Com certeza, professor. Com certeza. Então, no nosso monitoramento, né, de acompanhamento da elaboração desses planos, a gente tinha lá o sistema onde a gente ia colocando, inserindo a evolução desse trabalho, né, que passava por a gente comprovar junto ao MEC de que aquele município estava realmente com seu fórum instituído, né, através de uma portaria, de uma lei, de um decreto,
né? Pois é, existem então aí regras ou passos para você criar o fórum, Com né? certeza, Existe com certeza. toda... Isso. Então, nesse momento de elaboração dos planos municipais, só terminando aqui esse recorte, na elaboração dos planos municipais, que a gente teve a oportunidade de acompanhar nos municípios, nós conseguimos, né, por força da lei, né, da Lei 13.005, que aprova o PNE, que todos, sem exceção, todos os municípios do Piauí, 224 municípios, instituíssem os seus fóruns municipais de educação, né? E a partir daí, continuar o trabalho de elaboração e aprovação dos seus planos. Então, como a gente também conhece, na história recente desse país, houve a interrupção do governo, que planejou todo esse suporte, toda essa realidade de apoio, de elaboração, de avaliação, de monitoramento dos planos, estava tudo previsto, né, de uma forma contínua, né? Como houve a interrupção desse governo, os municípios ficaram desmobilizados, né, porque não tinham mais aquele elo, né, de ligação entre essas pessoas que ajudaram, apoiaram a construir os planos, os apoiaram, né, na construção dos planos, e estava garantido que a gente também teria esse mesmo apoio no monitoramento e na avaliação do plano em execução construído, né? Diante dessa interrupção desse apoio, os municípios, eles ficaram desmobilizados, tanto é que hoje a gente indo pesquisar, a gente indo ver esses dados, a maioria dos municípios não conseguiu fazer a avaliação e monitoramento dos seus planos. Em contrapartida, os fóruns desarticulados, desativados, desmobilizados, né? O que antes, na sua totalidade, foram instituídos e em ação, foi, na sua imensa maioria, desativados, né? A gente percebe agora a necessidade, eu digo até urgente, de fazer esse trabalho de volta, né, para a gente conseguir validar de uma forma mais legítima a questão da elaboração dos novos planos, né? Porque a gente sabe que o que legitima um processo, né, é justamente a participação desses entes que a gente já citou aqui, que o professor, mobilização da sociedade civil, onde eles vão se fazer representar e dizer da sua realidade, das suas necessidades, das suas vocações, que devem estar traduzidas em metas e estratégias do novo plano. Então, porque hoje nós já temos o novo plano para o período 2026 a 2036, que já se encontra no Congresso Nacional, que é o PL 2614/2024. Então, urge, né, que estados, municípios, o país todo se mobilize, né, para garantir a aprovação desse plano, evidentemente escutando a sociedade. Mas resta aqui, então, eu queria ter um problema. Nesse momento, os municípios, e aí o fórum se coloca à disposição para ajudar nesse processo. Você falou da importância dos fóruns, dessa recomposição, desse papel que o fórum tem, né, nesse processo de construção dos planos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as etapas. Quais são as etapas que a gente tem para construir, por exemplo, as pessoas que estão interessadas os dirigentes municipais que estão nesse momento pensando na recomposição dos seus fóruns, na recriação, na implantação ou na revitalização. Quais são os passos que eles precisam dar para poder construir, né, criar os fóruns, ou recriar, ou revitalizar os seus fóruns? Eu queria de antemão dizer que o Fórum Estadual de Educação vai estar à disposição. No final a gente vai colocar o endereço, o contato, para que quem se interessar, para os dirigentes municipais que precisarem, a gente está à disposição para fazer esse trabalho de formação das equipes, e aí a gente vai construir isso também junto com as GRES, as regionais de educação, né? Então, professora Celice,
continuando, quais seriam essas etapas que... É importante dizer, trazer aqui, que os fóruns, eles devem referenciar as atribuições e dinâmicas vivenciadas lá no funcionamento do Fórum Nacional de Educação, né? Que é o grande orientador e que articula, né, todos esses fóruns, em todos os níveis, né? E dizer aqui também que a gente já trouxe um pouco da necessidade, da importância da instituição dos fóruns nos municípios, e a gente considera importante esse debate. Por quê? Porque a gente está às vésperas de começar o nosso movimento de elaboração dos planos, né, de educação, e que o município já precisa estar mobilizado, sensibilizado e cercado de todo esse apoio para que realmente os planos sejam efetivamente executados, né? E que as metas, os índices, os percentuais, a gente vá conseguindo alcançar, né? Em especial aqueles que a gente não atingiu a meta prevista no plano em vigência. Então, vamos lá. As etapas para a criação de um Fórum Municipal de Educação. A primeira coisa é a gente procurar saber, né, você aí no seu município, se existe lá aí no município um fórum de educação, um fórum permanente de educação, constituído pelo município. Porque, como eu já trouxe antes, eles foram instituídos, mas com a desmobilização, né, o encerramento, a interrupção desse processo de monitoramento e de avaliação dos planos elaborados, eles foram desmobilizados, né? Mas, quiçá, no seu município ainda esteja em ação, funcionando direitinho. Então, para a gente dar esse primeiro passo, a gente precisa saber se na sua cidade, se ele tem realmente um fórum de educação constituído, fórum permanente. E aí, diante da sua pesquisa, se há ou não, de alguma forma, ele deve estar meio que desatualizado, desmobilizado, e a gente precisa criar esse ambiente de envolvimento, né, da Secretaria de Educação Municipal, para que a constituição, a instituição desse fórum, ela seja efetivamente legítima, porque as coisas acontecem mais quando a gente fala em educação municipal, a partir do apoio da Secretaria do Gestor Municipal de Educação. Então, essa conversa é um dos primeiros passos, né? Em seguida, os movimentos e as entidades sociais que existem no seu município, para que esses movimentos representativos, segmentos da educação escolar e dos setores da sociedade que atuam na sociedade, que eles sejam convidados a fazerem parte desse fórum de educação. Nós entendemos, enquanto Fórum Estadual de Educação, que quanto mais representativa for a constituição dos membros desse fórum, mais legítimo se fará esse trabalho. Por quê? Porque os setores da sociedade, com os movimentos sociais, toda a representação daquele município, ela vai estar lá envolvida, trabalhando, conhecendo a educação municipal e discutindo com o objetivo de validar realmente e alcançar os percentuais das metas traçadas, construídas no próximo plano, né? Então, conhecer essa realidade no que diz respeito a esses segmentos, setores da sociedade é importante, é necessário para que eles sejam convidados a fazerem parte, a integrarem o Fórum de Educação. E, a partir daí, promover reuniões, né? Reuniões, diálogos, saber quem é quem, sentir o nível, a partir do diálogo, o nível de interesse de cada setor, de cada segmento dessa sociedade na educação do município.
Por isso que é importante a gente trazer para esse debate a família, né? Os pais dos alunos, né? Os professores, os servidores, todas as instituições ligadas e contempladas de alguma forma pela educação, né? E depois dessas reuniões, desses diálogos, que vai ser sentido o tamanho do desafio e o tamanho da importância e da responsabilidade do papel de cada um dentro do fórum, né? Porque muitas vezes as pessoas, de uma forma equivocada, colocam o fórum como adversário, né, da gestão do município, a gestão da escola. Na verdade, os fóruns de educação, eles são aliados fortíssimos nesse trabalho de gerir, de comandar a educação em um município. Tanto para o prefeito, como para a Câmara de Vereadores, para a gestão da educação municipal, os dirigentes municipais, são aliados fortíssimos. Por quê? Porque os segmentos lá constituídos e reunidos, integrados, eles conhecem de fato a realidade. Então, trazer essa realidade para o debate, de novo, é o que vai legitimar a educação que se quer fazer, né? A educação que se vai propor. E aí, também a gente pode usar do recurso de estudar e conhecer experiência de outros fóruns, né? Porque já que a gente não tem essa vivência, a gente pode buscar a experiência de outros fóruns. E aí, de novo, a gente traz aqui a disponibilidade do Fórum Estadual de Educação. E aí eu aproveito aqui, amigos e amigas, para dizer que o Fórum Estadual de Educação do Piauí é o único fórum de educação que funciona na sede da Secretaria Estadual de Educação desde a sua instituição. Então, funcionando ali, já fica mais fácil o acesso para quem procurar dispor da nossa contribuição, conversar com a gente. E aí, já que a gente falou da SEDUC, nós estamos aqui aproveitando também para agradecer, né? Para agradecer o espaço, o apoio, a oportunidade que a gente tem de estar aqui agora, onde foram disponibilizados esse recurso do canal da educação, com todo carinho, com todo cuidado, para que a gente agora pudesse estar conversando com vocês e trazendo, despertando a sensibilização com relação à instituição dos nossos fóruns e a importância que eles têm, né? Então, muito obrigada aqui à Secretaria de Educação, ao Canal Educação, Superintendente de Ensino, por nos possibilitar esse momento. E assim dizer que nas ações do fórum, a gente conta sempre com o apoio da Secretaria de Educação, tá? Que é um parceiro e que deve, já que a gente está falando da constituição do fórum, deve estar lá os representantes das secretarias municipais de educação, que também vão ser um grande apoio, um apoio forte dentro do fórum, para que ele possa operacionalizar todas as ações previstas no seu trabalho de avaliação, monitoramento, construção dos planos de educação. E aí, depois dessa caminhada aí, desses passos, a gente vai divulgar o que a gente está pretendendo, né? E essa divulgação, ela pode ser, deve ser ampla, né? E se a gente puder levar até para fazer essa divulgação, esse debate, lá na Câmara Municipal. Por que na Câmara, professora? Porque a Câmara Municipal de Educação, as Assembleias Legislativas dos Estados, elas fazem parte, né? Elas integram o Plano Nacional de Educação, no caso da Câmara Federal, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal, porque elas são responsáveis por essa avaliação e por esse monitoramento. A Comissão de Educação das Câmaras Municipal e Estadual, elas integram a lei que diz quem vai avaliar e monitorar o plano construído, o plano de educação. Então, a gente levar esse debate para a Câmara Municipal, já começa aí, né? A gente já pode perceber
ou então sensibilizar, provocar o apoio que a gente precisa ter desses parlamentares, né? Eles, como também protagonistas desse monitoramento, dessa avaliação, desse trabalho de apoio que o plano de educação que eles vão aprovar precisa ter, né? Então, quanto mais atores, quanto mais pessoas, segmentos, setores da sociedade envolvidos nesse debate, a projeção de sucesso do plano, ela está vislumbrada. Então, levar para o debate na Câmara Municipal, sensibilizar esses atores, né, enquanto parlamentares, da necessidade do envolvimento deles enquanto responsáveis pela execução da lei do Plano Municipal de Educação, eles já vão ficar sensibilizados e vão dizer e vão reconhecer o papel que cada um tem nesse processo. Então, o fórum tem essa responsabilidade muito grande de provocar nos seus integrantes, né? Cada um de nós que faz do fórum, a vontade, a necessidade de estar despertando, procurando despertar nos demais atores e integrantes do fórum essa responsabilidade que é nossa, né? Isso aí está na gestão democrática. A gestão democrática não é unilateral. A gestão democrática, para ser democrática, ela precisa contar com o meu, com o seu apoio, com a minha participação. E é nesse trabalho de escuta, de diálogo, de posicionamento, de vez e de voz, que se faz no fórum, né? E que a gente perceba que, com o fórum instituído, funcionando plenamente, a educação municipal, no seu todo, ela tem um apoio, um aliado muito forte para que ela realmente seja validada, que dê certo e que aconteça. E que a gente possa melhorar a educação, cada vez mais a educação que se faz. Isso. Então, esse trabalho, só um minutinho, professor, esse trabalho de instituição dos fóruns de educação e o reconhecimento deles, o reconhecimento desses fóruns como exigência da lei, não apenas isso, mas uma necessidade, né, de exercício de cidadania, de democracia, de gestão democrática, vai ao encontro de tudo que o fórum representa. Tá? Para isso, eu acho que essa composição dele é essencial, né, para ter esse caráter que você define aí. Ou seja, ele deve ser plural, representativo, instituições públicas e privadas, representações sindicais, movimentos e redes da sociedade civil, instituições de pesquisa, famílias, cidadãos, estudantes, pesquisadores, podem participar, né? Isso é fundamental para que o fórum, de fato, possa existir, mas existir com essa característica, com essa dimensão da pluralidade, de ser uma instância democrática da sociedade que vai se manifestar, que vai, né, definir os rumos da política pública. E é importante também que o Fórum Municipal se articule com o Fórum Estadual. Eu queria agradecer muito à professora Cerise pela sua experiência, pela sua fala. Nós já estamos com, né, algum tempo, mas eu queria então pedir para ela concluir a sua fala e a gente passar então depois em seguida para a professora Denise Holanda, que está lá em Uruçuí nos aguardando. Ok, professor. Então, só reiterando aqui o que nós já colocamos, os fóruns de educação, eles representam, ou melhor, precisam representar, né, efetivamente, a voz da sociedade, as vozes da sociedade, porque o que a gente vê, infelizmente, é a grande maioria das pessoas criticam, né, mas não apontam e nem se dispõem a colaborar nos processos que elas estão negando, né, que está ruim, que precisava ser melhor, mas aí a responsabilização da sociedade, ela é importante para que a gente se veja como protagonista
da execução dessa política pública, né? E os fóruns são esses espaços onde eles estão postos, abertos e até convidando as pessoas a conhecerem, a participarem e validar a sua voz com conhecimento de causa, né? Dizendo onde eu posso ajudar, onde eu estou ajudando, para que a crítica ela seja uma coisa mais construtiva, porque a criticar por criticar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, participar do fórum, instituir o fórum de educação no seu município, dar vez e voz, divulgar esse trabalho é um apoio muito grande, necessário, importante para a gestão da educação municipal. Muito bem, Cerise. Então, obrigada, gente, professor. É um grande desafio que temos pela frente. Com os certeza. Novos dirigentes municipais que assumiram agora nessa nova gestão, mas também os antigos que já estão há mais tempo, têm esse grande desafio que é instituir, criar e fazer funcionar os fóruns municipais de educação para que, de fato, se defina a política educacional no seu município. Só um pouquinho, professor. E aí, nesse movimento, né? De novo a gente coloca aqui que vocês não estão sozinhos, né? O Fórum Estadual de Educação está inteiramente à disposição para colaborar nesse movimento, okay, né? De ajuda, de apoio, de orientação, tá certo? Então, podem gente, nos procurar. Eu passo então agora a palavra para a nossa companheira Denise Osana, lá em Uruçuí, para ela usar seu tempo aí à sua disposição e falar de uma coisa que é importante dentro dos fóruns, que é a questão do monitoramento e da avaliação, né? E ela que está com a mão na massa lá no extremo do Piauí, numa cidade como Uruçuí, que embora seja a cidade, né, considerada como a cidade do agronegócio, mas na educação precisa, né, de avanços, e que os desafios sejam enfrentados. Então, quem está lá na ponta sabe dos problemas e das dificuldades. Professora Denise, estamos todos aqui para ouvi-la. O Piauí inteiro quer ouvi-la, o Brasil inteiro quer ouvi-la sobre essas suas questões que você tem sobre o monitoramento, avaliação, sobre os fóruns municipais. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite. É uma honra estar aqui com vocês. A professora Cerise Amorim, que eu tive o prazer de conhecer em Fortaleza, o professor Antônio Ferreira, e a professora Cíntia Falcão, que eu acabei de conhecer. É muito importante que nós nos comuniquemos, que nós mantenhamos esse diálogo, essa troca, né? A região de Uruçuí, ela agrega mais outros municípios que eu espero que a gente possa colaborar, né, nessa caminhada de construção do novo plano. Bom, eu vou fazer a minha apresentação, desculpe. A Constituição Federal de 1988 determinou em seu artigo 214º a criação de lei para a instituição do Plano Nacional de Educação, PNE, de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas para a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística e científica e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Cabe observar que esses incisos do artigo que determina a criação do PNE compõem a base para a elaboração de suas metas educacionais. Em consonância com o propósito constitucional de ação integrada dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, a Lei nº 13.005, de 2014, institui o Plano Nacional de Educação e determina em seu artigo 8º que os estados, o Distrito Federal e os municípios elaborem seus planos decenais de educação de forma colaborativa, envolvendo a sociedade civil organizada, com vistas à formação de um sistema nacional de educação democraticamente articulado. Vale lembrar da consideração feita aqui pela professora Cerise Amorim acerca da descontinuidade desse processo de ação integrada, quando políticas de governo
descaracterizaram essa política de Estado, sobretudo no que diz respeito à articulação democrática. Para acompanhar o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a Lei nº 13.005, de 2014, em seu artigo 5º, estabelece como necessários um monitoramento contínuo, que consiste na observação sistemática e na divulgação pública de informações, permitindo um acompanhamento da execução do plano, e a avaliação periódica, que corresponde à valoração e análise crítica dos resultados alcançados, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões e ajustar as estratégias quando necessário. Isso significa dizer que o monitoramento contribui para o fornecimento de dados necessários à realização das avaliações periódicas. Nesse sentido, o monitoramento e a avaliação devem contribuir para melhorar a qualidade técnica do diagnóstico, do alcance das metas e também para ampliar a participação social das comunidades. Aqui, cabe ainda considerar a importância da integração que vem sendo promovida entre os fóruns municipais do interior do Piauí, como o Fórum de Uruçuí, e deste com os fóruns estadual e municipal da capital, através do trabalho realizado pelos professores Antônio Ferreira e Francisco Rodrigues, respectivamente. As metas do PNE estão disponíveis no site do INEP, na página do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, e podem ser acessadas pelos caminhos colocados aqui. Para quem já acessou a página, como pode ver, aqui está a interface do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Quando clicamos nas metas, temos acesso aos seus indicadores. Cabe considerar que nem todos os dados estão sistematizados aqui, pois dependem de vários fatores, como o monitoramento dos planos por municípios que ainda não estão familiarizados com essa prática. Os dados monitorados do PNE estão dispostos no painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação em várias camadas. Ao clicarmos sobre cada meta e, em seguida, sobre cada um dos seus indicadores, temos acesso, por exemplo, aos percentuais alcançados por cada unidade da federação. Após clicar no indicador de alguma meta, basta selecionar o ano, a unidade da federação e a localidade. Observem que o quadro em tela apresenta o percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta ou que já tenha concluído o ensino fundamental em área urbana do Piauí. Recomenda a seus municípios a ação articulada de monitoramento e avaliação do plano decenal em 4 etapas. Organização do trabalho, com a definição das instâncias responsáveis pelo monitoramento e pela avaliação. Estudo do plano, com o estabelecimento de cronologia entre as metas e estratégias, monitoramento das metas e estratégias, por meio da leitura dos indicadores para aferição da evolução dessas metas e avaliação do plano propriamente dita, pela sistematização das análises realizadas nas etapas anuais de monitoramento. Isso não significa dizer que o processo de monitoramento e avaliação não possam conter outras etapas, pois tudo vai depender da realidade de cada município. Entre os materiais auxiliares no processo de avaliação do Plano Municipal de Educação, PME, está o PNE em Movimento, Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação. Dele foram extraídas as 4 etapas de avaliação apresentadas aqui. Esse caderno pode ser acessado pelo link do INEP ou pelo QR Code a seguir. Por fim, eu estou à disposição para compartilharmos ideias e experiências sobre PMEs. Grata pela atenção. Muito obrigado e esperamos nos encontrar brevemente. E para dar sequência, então, a essa nossa roda de conversa, nós vamos passar a palavra agora para a professora Cíntia, que também teve uma experiência lá em 2017 com planos de educação na equipe da SEDUC
E ela então vai fazer a sua fala agora voltada para os planos decenais de educação. Com você, Cíntia. Então, saudar aqui esse espaço, saudar o professor Ferreira, Cerise, professora Denise, que, como já foi dito, esse momento é muito importante e que é demarcador, né, inclusive para a nossa qualidade de vida, porque a educação tem um impacto diretamente nas nossas vidas, né? Meu nome é Cíntia Falcão, como já foi dito, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, bem crespo, na altura das orelhas, e eu uso óculos. Na ocasião estou usando um óculos laranja, arredondado, uso brinco de argola, um colar vermelho e um vestido azul. Quero dizer que, assim, resgatar aqui um pouco do que já foi dito, né, dessa importância do fórum. Por que o fórum tem que ser plural? Por que o fórum tem que estar representativo de uma sociedade que é plural? Eu, por exemplo, eu sou membro estou membro, né, do Fórum Estadual de Educação, representando a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. E qual a importância disso? A importância disso é porque cotidianamente a gente vê o quanto as mulheres são violentadas de todas as formas. E você ter uma representatividade desse coletivo dentro de uma construção, de um lugar onde vai demandar políticas para a educação, então é muito importante, porque você vai conhecer, você vai debater junto com outras pluralidades, né? Quilombolas, movimentos negros, a própria gestão da SEDUC, enfim, uma pluralidade, sindicatos, que eu não vou dar conta de todas as pluralidades. Isso. Enfim. E aí, esse lugar do fórum é exatamente o lugar onde se vai articular essas políticas, né? Essas políticas públicas na área e privadas na área educacional, na política educacional. E esse lugar é o lugar também onde vai motivar, monitorar, avaliar, como falou a professora Denise, os planos decenais, né? E quais são os planos decenais? Os planos decenais, a gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem os planos estaduais de educação e os planos municipais. Esses planos, eles têm que estar dialogando entre si. Por isso que a gente fala que a gente tem que pensar a educação como um sistema, porque tem ações e políticas que vão acontecer no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal, de acordo com suas responsabilidades, né? E aí eu quero aqui resgatar um pouquinho da nossa história, né? A gente teve os planos decenais, ele é uma prerrogativa constitucional também, né? Então a gente vai ter o nosso primeiro plano de 2001 a 2010, né? A lei 10.172 de 2001, ele nasce fruto de conferências também, Conferência de Educação para Todos, né, que aconteceu no ano de 1994. O que acontece com esse plano? Esse plano, ele não tinha metas claras. Ele de acordo com os estudiosos, ele representa mais uma carta de boas intenções do que necessariamente um planejamento onde você vai ter o passo a passo da efetivação das políticas. E aí, quando se encerra esse período, em tese era para terminar, né, em 2010, mas para a gente ver também que essa questão da lacuna que a Cerise traz, essa discussão que a Cerise traz, de um momento onde esses processos eles são, né, sofrem rupturas, né, são interrompidos, a gente também teve isso, né, para o segundo plano. Então, o primeiro plano decenal ele acaba em 2010, mas a gente só vai ter um novo a partir de 2014. Né? Então, a gente tem 4 anos. E aí aqui acho que todo mundo que trabalha com educação, nas nossas vidas mesmo, a gente sabe. Se a gente não tem um plano, a gente fica à deriva, né? Então, a gente entende, inclusive, porque que muita coisa na educação a gente apresenta problemas, né? Mas que esse plano,
esse plano de 2014 a 2024, né, que é a Lei 13.005, que já foi resgatada aqui também pelo professor Ferreira. Ele é fruto das conferências, né, através da CONAI 2010, e esse foi amplamente, né, discutido, ampliado através de conferências. Todos os municípios do Piauí realizaram conferências, e aqui eu já trago também a memória, que a Cerise falou aqui da experiência, né? Todos os municípios do Piauí implantaram seus fóruns municipais de educação. Os 214 municípios, os 224 municípios do Piauí, eu confundi aqui com a data do plano. Os 224 municípios do Piauí implantaram seus fóruns municipais. E aí a gente, até importante se resgatar essa memória dentro do município. Entre 2015 até 2017, esses fóruns foram implantados. E todos eles também fizeram os seus planos municipais de educação. A gente pode até levar isso como uma tarefa para casa, né, dos municípios aí, procurar na memória dos seus municípios esse processo, né? E também já coloca aqui à disposição do Fórum Estadual, também pode ajudar nesse processo, resgatando essas datas. E aí a gente tem esse processo, que foi um processo, como eu falei, muito debatido, que foi muito, teve um envolvimento, a gente pode dizer, porque essas conferências elas foram muito participativas, muito plurais, para além da lei, que a Cerise frisou muito, a questão da importância, porque é legal, e ela também frisou, da importância do envolvimento, é um compromisso cidadão. Então, é importante. Agora a gente terminou, a gente está, apesar de estar em 2024, ter encerrado o plano foi prorrogado até dezembro de 2025, também já foi dito aqui, e aí a gente está aí com um projeto de lei, né, que é o 2.614 de 2024, a relatora é a deputada Socorro Nery, que está no Congresso, na realidade, para ser debatido e aprovado. A gente vai ter isso daí até o final desse ano, para a gente ter esse documento aprovado. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Inclusive, Cíntia, a gente talvez possa pensar na próxima roda de conversa especificamente sobre o plano atual, né, PL 2614. Pronto, a gente tem até um slidezinho, professor, que eu acho que a gente pode... esse processo de elaboração do plano, né, e a importância do Fórum Nacional de Educação e dos fóruns estaduais e municipais, os que estavam em vigência, que participaram mais conscientemente desse processo, né? Então, a gente tem, para elaborar esse documento, a gente tem um problema público, né? E aí, a partir desse problema, a gente tem as etapas da definição do problema, a formulação do problema, os descritores do problema e a explicação do problema. A partir daí, a gente tem um marco de referência metodológico. Para quê? Para resolver o problema através de um objetivo. Né? Isso a gente está falando aqui da metodologia, como foi construído esse plano. Né? Esse plano, ele, na realidade, ele teve essa participação da sociedade nas conferências, mas ele também teve ali uma discussão mais técnica, né? Tanto dentro das comissões de educação, como das próprias comissões que a gente faz, que ao elaborar os planos, que eu acho que isso também a gente pode detalhar num segundo momento. Né? Então, a gente no plano anterior, a gente tinha metas. Nesse a gente vai ter objetivos. No plano anterior, a gente tinha 20 metas. Agora a gente tem 18 objetivos. E esses objetivos, eles precisam ser construídos primeiramente, depois monitorados e depois avaliados. Né? A importância desse momento, e aqui eu trago a fala da professora Denise, nesse sentido
do quão é importante você ter essa consciência de como você vai monitorar e avaliar. O avaliar, muitas vezes a gente quer levar para o lugar de ranqueamento, né? Mas no sentido aqui é o quê? É avaliar, você monitora para perceber se tem avanços, se não tem, se tem inclusive regressos, né? E a gente já está, inclusive, a avaliação desse outro plano, a gente viu que alguns metas não tiveram grandes avanços. A gente, a partir desse olhar, a gente faz essa avaliação. Não uma avaliação para ranquear, mas uma avaliação para exatamente estar dando ali um rumo, né, no nosso caminhar para que esses objetivos sejam alcançados. Eu acho que é isso, basicamente. A gente vai ter outras oportunidades. A gente quer dizer que o governo do Estado está se articulando, né? Acho que o professor pode falar mais disso, através, está se organizando, o fórum está se organizando para estar dando essa assistência aos municípios, né? Quero agradecer a oportunidade, agradecer esse momento e agradecer você que ficou até agora escutando a gente e, enfim, gratidão. Então, gente, só completando o que a Cíntia acabou de falar, a professora Cíntia, né, para 2025 nós temos então a atualização desses planos decenais e a programação dos fóruns, das secretarias, dos órgãos que estão envolvidos com os planos para 2025 é uma programação bastante intensa. Então nós começamos com a formação de uma comissão gestora estadual, gestora da construção do plano, que é coordenada pela Secretaria de Educação, mas tem a participação do Fórum, da Undime, da UNCM, do Conselho Estadual de Educação, para, né, coordenar esse trabalho em todo o Estado. O Estado está, acho que finalizando, né, um diagnóstico da situação da educação do Estado, das metas do Plano Estadual de Educação, que será disponibilizado depois para o Fórum, para que a gente possa realizar as plenárias sobre ensino fundamental, ensino médio, né, financiamento, sobre as vários objetivos do plano, né, que deverão acontecer entre maio e junho, né? Essas plenárias serão todos convocados, é um tipo conferência de educação, para poder a partir daí você definir quais são os nossos objetivos em termos de plano estadual e de planos municipais em seguida, né? Nós teremos além dessas plenárias, em julho de 2025, de 15 a 18, nós vamos ter um encontro estadual, né, promovido aqui pela SASE-MEC, né, a Secretaria do Ministério da Educação, com a participação de representantes dos fóruns estaduais, fórum estadual e de fóruns municipais. A gente conseguiu ainda incluir vários representantes de fóruns municipais, dos que a gente pôde conseguir identificar. Além de representantes da SEDUC, da Undime, do Conselho, das várias organizações. Esse evento é um evento patrocinado pelo MEC, como eu disse, SASE-MEC, mas que tem essa participação desses vários representantes dessas várias organizações e entidades. Então, digo mais uma vez, agradecido a presença, a audiência de todos, né, que até agora estiveram conosco durante todo esse tempo. Agradecer às professoras Cerisa, a professora Denise, a professora Cíntia, e também ao Fernando aqui do Canal da Educação, que está conosco durante esse tempo todo, nos orientando e nos dando as informações necessárias para que essa transmissão possa estar acontecendo, né? Trabalho belíssimo, trabalho que ele realiza e que ele realizou aqui conosco. Agradecer também a Laiane, que foi a pessoa com quem a gente
manteve contato conosco para que viabilizar essa apresentação, além da professora Viviane Carvalhedo. Então, um agradecimento a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram, e não esqueçam também, vocês terão um formulário de frequência para que vocês possam assinar, preencher e nos encaminhar, né? Mais uma vez, colocamos o fórum à disposição de todos. O contato é feestadualdeeducacão@gmail.com, né? Fórum Estadual de Educação @gmail.com. Esse contato, né? O contato também pode ser feito através do telefone no 8699818128, né? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Aguardem que nós teremos em maio um outro encontro deste.